Uma pessoa perguntou qual é a melhor crítica que eu já ouvi contra o budismo. Ah, se eu vejo algum defeito no Dharma. Ah, eu tive uma reação. ah, é difícil de entender a pergunta. E eu fiquei tentando entender por que essa pergunta é difícil de entender. Se eu vejo defeito no Dharma. E qual é a crítica, a melhor crítica que já fizeram, que eu já vi fazerem ao Dharma. Vamos analisar isso. Então, ao que parece, essa pessoa ela está no supermercado espiritual, né? No supermercado espiritual, a pessoa começa a ler os rótulos, assim, eu quero essa farinha ou aquela farinha, tem 40 centavos de diferença. Deixa eu ver se essa embalagem eu acho mais bonita, se aquela eu acho mais bonita. Se é tipo um, a outra também é tipo um. Ah, não sei que farinha que eu preciso para fazer o quê? Pão, bolo? Então, a pessoa está no supermercado espiritual, ela está... Ah, eu tenho várias tradições religiosas e eu quero saber qual que eu gosto mais. Às vezes a pessoa, assim, hoje em dia tem muita gente que a pessoa não tem nem mesmo uma expectativa de algum dia trabalhar a noção de coerência. Coerência a pessoa incoerente, não é que a pessoa está desvairada. É que a pessoa, ela trabalha dentro de coisas que ajudam, que tem uma sinergia, coisas que ajudam uma a outra, né? Ela não trabalha, ela não trabalha de forma que tem dissipação, né? Em física, eu acho que eles falam da luz laser, né? Luz coerente, que é a difração, né? Quando a luz está, ela meio que vai para qualquer lado, assim. Bom, enfim, tem uso na pessoa se focar, né? Quem fez já TCC, tese de mestrado, doutorado. Muitas vezes a gente levanta um tema e o professor vai dizer: não, 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 vamos tratar só desse. Não é para abarcar o mundo inteiro, vamos especificar aqui o que a gente vai falar, porque a pessoa usa melhor o tempo dela, né? Então, ah, no Dharma, nós temos muito claramente essa noção de que nosso tempo é escasso, é difícil, as circunstâncias se formarem novamente, então tem que aproveitar agora para, né, usar o tempo da melhor forma possível. E se a gente reconhece o valor no Dharma, a gente se compromete com o Dharma. Então o compromisso é uma coisa muito importante. Antes da gente se comprometer com o Dharma, a gente pode ter uma fase de supermercado espiritual. É natural, é assim que funciona. A pessoa também tem que abandonar um pouco essa mentalidade de que ela vai conseguir fazer uma comparação isenta. Aí eu entendi também porque eu fiquei meio assim, como assim? Teve uma situação também parecida, recentemente eu saí com uma moça e ela perguntou: mas tu tá feliz com essa... Tava conhecendo ela, né? Tu tá feliz com essa tua conexão com o budismo e tal? Eu nem consegui, tipo assim, qual é a alternativa, né? Tipo, eu já tenho compromisso, tenho votos, assim, é mais do que um casamento, né? E eu nunca parei para pensar não fosse, se não fosse isso, seria o quê? Sabe? Tipo, essa ideia de uma alternativa. E daí eu pensei, não, mas se eu digo isso pra ela, né, eu tô conhecendo essa pessoa agora, eu vou parecer um fanático, né? Então eu tenho que achar um jeito de dizer isso, mas sem soar, enfim. Mas eu explico claramente o que é a questão aqui. Quando a gente usa a palavra Dharma, né, o Dharma do Buda, o Dharma é o lastro, o Dharma é o critério. O Dharma é o critério. O Dharma não é a coisa que é avaliada. O Dharma é o critério. É a partir do Dharma que se analisa as coisas. Não é eu, a partir da minha posição, das minhas ideias, eu vou analisar o Dharma.
E isso é muito claramente explicado. Por quê? Porque o Dharma é a ausência de inclinações, de preconceitos, de características, né? O Dharmata, o Dharma, né? A realidade das coisas, ela é livre das visões extremas. Então, o Dharma pode dizer o que é correto, o que é incorreto. O Dharma pode dizer o que é perfeito, o que não é perfeito. O Dharma pode dizer o que é felicidade, o que não é felicidade. Então, quando a pessoa vai dizer, olha para o Dharma e me diz se tem felicidade do Dharma. Olha para o Dharma e me diz se o Dharma é correto. Eu vou usar, que apoio que eu vou usar qual critério, qual é o critério que é melhor que o Dharma, né, para analisar o Dharma. Como o próprio critério é o Dharma, essas perguntas não fazem sentido, né? Então, claro, aqui tem uma confusão porque todos nós fazemos isso, né? Então, tem essa manifestação cultural, antropológica do budismo, né? Então, tem várias pessoas que eu vejo, eles adoram falar do budismo, mesmo pessoas interessadas no budismo, né? Então, em vez de ah, se focar na profundidade da prática, na profundidade da realização do Buda, nos ensinamentos e assim por diante, eles querem tratar o budismo como um fenômeno histórico, social, cultural e assim por diante. Não que isso não tenha o seu lugar e seu uso, mas a gente supostamente é de dentro do Dharma, né? Quem tomou refúgio, né? Então a gente tá. O critério é o Dharma, o critério não é a historicidade, o critério não é o social, o critério não é o antropológico, não é o cultural, nada disso é critério. O critério é o Dharma. Então, quando a gente está falando, né, quando a gente está dizendo assim, tem problemas na Sangha, né? Esse problema aquele, historicamente aconteceu isso e aquilo, e o budismo não é perfeito. Quem é que está avaliando o budismo? É um acadêmico aí com suas ideias iluministas de valores do que é? Não. Se a gente pode dizer, né, que tem problemas e aconteceram, né, o Buda vai lá, olha para o aluno e diz, você fez errado, nós vamos fazer uma regra nova. Qual é o critério do Buda? O critério do Buda é os valores do Kant, os valores da razão pura e não sei mais o que. Não. O critério do Buda é a realização dele, que é a realização, que é a natureza de Buda, que é com a realização possível, o latente, em cada um de nós, né? Então, quando a gente está falando que o budismo tem problemas, a gente está falando isso, deveria estar como praticantes, como pessoas que tomaram refúgio, do ponto de vista do Dharma. Então, se a gente está buscando olhar para o budismo e, né, trazer benefícios para os seres e para o budismo, então a gente está apontando, vendo problemas, defeitos e tal, é de acordo com o nosso entendimento do Dharma. Se for de acordo com outro entendimento, o que você está fazendo? Você não tomou refúgio, né? Você está fazendo o quê? Você está respondendo, fazendo o budismo responder às suas expectativas agora de 2019, como um ser que pensa desse daquele jeito e fala desse daquele jeito? Não. Você se comprometeu com algo que é mais atemporal, mais profundo. Então se você está vendo defeito, você está vendo defeito do ponto de vista do Dharma. E o Dharma vê defeito. O Dharma vê, tem correções, né? O Dharma, o que está de acordo com o Dharma, o que não está de acordo com o Dharma, né? Então, a gente pode, o Buda modificava o ensinamento dele de acordo com as circunstâncias, né? Então, isso é uma coisa que acontece. Mas essa ideia de você ser capaz é que nós encorajamos, novamente a gente volta para aquela questão intelectual e do surdo dos calamas, né? O exame e a análise é muito importante, porque a pessoa precisa, ela não pode tomar refúgio porque ela acha bonito, porque alguém disse, porque ela tem que fazer uma análise e chegar a uma conclusão de coração dela, né? De acordo com a experiência autêntica dela com relação àquilo. Então, e também ela usa o intelecto livremente nisso, né?
Agora, nesse processo, ela também, se ela não duvida da, do lastro intelectual que ela está usando, e se ela não quer ah, usar o Dharma para, né, reformar, fazer essa lavagem cerebral, né, de acabar com qualquer viés através da prática de meditação, através da reflexão sobre os ensinamentos e assim por diante. Se a pessoa, por outro lado, ela quer manter as suas opiniões, as suas ideias, ela não tem refúgio. Né? Então, o refúgio também vem, um gesto de entrega à sabedoria do Buda. Né? A gente diz, a sabedoria do Buda é um cara que existiu em 2600. Não, sabedoria do Buda, natureza de Buda, né? Potencial de cada um. Por que que o Buda ensinou, né? Essa ideia não é natureza de Buda, Tathagata Garbha, de uma escola lá budista, que alguns aceitam, outros não aceitam. Essa ideia é entendida por qualquer um que pense assim, o Buda ensinou por quê? O Buda ensinou porque ele via que os seres tinham potencial de ser que nem ele, de realizar o que ele realizou. Né? Então é nesse sentido que a gente pratica o budismo. Então quando a gente fala o Buda, a gente está falando daquele ser, mas aquele ser no que ele fez, no que ele agiu, no que ele falou, no que ele, né? Como um potencial nosso de ser como ele. Né? Então, a partir desse ponto, se você vê por vários motivos, nunca vai ser perfeito, nunca vai ser, a sua análise nunca vai ser perfeita. Você sempre vai usar inclinações emocionais, inclinações kármicas e mérito para se conectar com o Dharma. Então, se você tem o mérito de reconhecer o valor do que o Buda disse, é mais isso, além de tudo, e você vê isso acima de qualquer coisa, então você toma refúgio no Dharma. Tomar refúgio no Dharma é usar o Dharma como critério. Então, como a gente vai ver imperfeição naquilo que nos diz o que é perfeição? Não faz sentido nenhum. A perfeição é definida de acordo com o entendimento da realização do Buda. Então, se a realização do Buda é imperfeita, aí não tem Buda, aí não tem refúgio, aí não tem Dharma. Aí tem um fenômeno cultural lá, que tem uns asiáticos lá que resolveram se reunir, botar uns mantos e fazer umas coisas. Tem muita gente que vê o budismo assim. É uma forma. Não são praticantes, não são pessoas que tomaram refúgio, são pessoas que veem o fenômeno do budismo como mais uma de tantas coisas culturais que existem. Se a pessoa vê dessa forma, ela pode estar em diálogo com o budista, pode não estar, mas ela não vai entender o Dharma, ela não vai entender o budismo, ela não vai praticar o Dharma, ela não vai. Ela pode obter um benefício que outro temporário com alguma prática do Dharma, mas não tem Dharma. Tem um fenômeno cultural que a gente chama de budismo. Isso que causou estranhamento nessas perguntas assim. A magia é exatamente transformar esse turbilhão cultural e esse turbilhão imperfeito e condicionado num veículo para a perfeição completa da realização do Buda, do Dharma e da Sangha. Né? Essas, quando tem essa união novamente, essa confluência entre relativo e absoluto, que tem essa expressão completa da perfeição em meio ao que normalmente se vê como imperfeição, é isso que a gente chama de Dharma. Eu também não soube dizer qual é a melhor crítica com relação ao budismo. Porque, e é fato, o que eu disse foi o seguinte: quando as pessoas criticam o budismo, isso vem de um espaço de não entendimento. É certo, assim, na prática é assim, porque é óbvio que as pessoas não entendem, né, de ler. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo acadêmico sobre budismo, assim, uma coisa muito rasa, um artigo de 2019, assim. Parece que o Brasil parece estar em 1930 na academia em termos de budismo. Então tem um entendimento, mesmo do ponto de vista intelectual e cultural e acadêmico mesmo, muito, muito raso. E daí as pessoas vão fazer uma crítica, elas fazem a crítica a partir do quê? Elas fazem a crítica a partir do entendimento delas, que elas não conhecem. Então na prática é assim. Agora, todo mundo sinta-se livre para criticar, porque a sabedoria, o entendimento, ele está sempre
ele não se cansa de se expressar, né? Então ele está sempre presente para resolver os males do mundo, resolver, né? O Buda, ele nunca se ausenta, né, perante a, não tem, nunca deixa de ter compaixão pela confusão dos seres, né? Então essa é a mensagem final dessa situação aí. Queria dizer que eu já recebi algumas oferendas, então está faltando ainda R$ 2.800. Quem quiser contribuir, por favor. Eu com certeza vou fazer esse retiro de um jeito ou de outro, né? Mas é só uma questão de saber se eu for ano que vem ficar que nem esse ano sem conseguir fazer nada mais, né? Porque tá ainda tentando reconstituir as contas que eu fiz no início do ano no outro retiro. Então, muito obrigado. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tendiante. Om Sochi Jamia Champene Jirasawa Kuncha do Zio Zetai Bai Médio no Jutru Piamania Jogi Sasunda do Tendiante. Time Kwene Pema Sambao Sasura Gente no Pai Garjuan Shujuku do Pegu Kuse Destintes em Darshinju. Jigmetu Jutru Panangue Wacha Tungo do Pateno Muyeng com Pamalora Sanelun do Tileta do Tendiante. Pemeja Sum Pemeri Suche Pemeta Lati Kusizuan Pemancha de Droma de Soji no Nibe Melun de Drujante. Enenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basipe Chambundan Kuseja Sentendiante. Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado eu Wajimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Debson Chinchilap do Sushi, não se mueve de Chiva, dançam balão de Dropartingelo, uma rumba Zaguru, Pemacede, que loja som de loite, aliança som de papel do Jushu Sung, não guarda miral do Sungele, show.